Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo para falar sobre Francis Ngannou. Ele continua em evidência, muito em evidência, né? E não tem como, depois do que ele fez na luta contra o Tyson Fury, isso era óbvio que ia acontecer, então vamos para mais uma notícia. O que aconteceu? Logo que o Francis Ngannou queria lutar boxe, ele estava ali procurando alguns nomes, né? Procurou o Tyson Fury, o Wilder, o Joshua, e ali alguns negaram, né? O Anthony Joshua, inclusive, foi um dos que falou, não tô aqui para fazer lutas de mentirinha e tal, eu quero recuperar o cinturão e não sei o que, tal, e meio que deu aquela negada, né? E aí acabou acontecendo a luta com o Tyson Fury. Só que o que acontece? O empresário do Joshua, o Ed Hearn, ele deu entrevista depois dizendo que ele acha que o Ngannou venceu o Tyson Fury e tal, e aí começou a dar uma promovida, né? Mostrar algo, por que agora ele começou a promover? E ele falou, eu acho que seria, depois que a gente viu, né, do Francis Ngannou, seria uma luta interessante, o Ngannou com o Joshua. E ele disse que o Joshua acabaria, né, com o Ngannou no máximo em 6 rounds. E aí ficou meio estranho, né? Porque você pensa, na hora que o Ngannou tinha interesse, aí o Ed Hearn, mesmo na notícia, né, na entrevista, ele fala, não, eu fui conversar com o Joshua, eu levei ali a proposta, né, da luta acontecer, e ele não quis e tal, mas agora, com essa boa performance do Ngannou, pode ser que ele se interesse, ou seja, né, viu que o cara luta bem, que não é uma luta de mentirinha, que chamou a atenção, que tá todo mundo falando disso, né, os holofotes viraram para essa luta, e ficou interessante. Mas no final das contas, quem sai ganhando e muito com isso é o Ngannou, porque todo mundo, inclusive eu, achava que ele faria uma luta de boxe, encheria o bolso de dinheiro, provavelmente não renderia bem contra um campeão mundial invicto e faria ali luta de MMA ou ficaria ali trabalhando na PFL e no final das contas deu muito mais certo do que isso. Por quê? Ele valorizou demais o passe dele e as pessoas querem assistir e os lutadores pelo jeito querem também enfrentar ele. Então no final das contas ele vai fazer muito mais dinheiro do que ele esperava, né? Então ele queria ganhar mais, ele ganhou mais, só que ele vai ganhar provavelmente muito mais, né? Isso se ele continuar no mundo do boxe, que eu já falei aqui que eu acho o ideal, né? Então assim, pegando mais ou menos aqui o que o empresário do Joshua disse, aliás ele é empresário de vários atletas, né? Um cara muito famoso, ele falou isso aqui: é difícil dizer que Ngannou não é um lutador de classe mundial, porque sinto que ele acabou de vencer Tyson Fury. Olha a diferença, né, do antes da luta e do depois. Aí ele continuou: mas eu olho para isso agora e tivemos uma reunião, eu, Francis Ngannou, há cerca de não sei 5 ou 6 meses, e ele me pediu para fazer uma luta com Anthony Joshua. Eu fui para Anthony e disse: olha, me encontrei com Francis Ngannou, o que vocês acham? E aí ele continua, né? Ele disse, não, o Joshua, não estou interessado, eu não gosto de truques, eu só quero ganhar o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados, né, o cinturão. Então, eu estou ok com isso. Ou seja, negou, né? E aí, o Ed Hearn continua, o empresário. Agora estou olhando e pensando, Francis Ngannou contra Joshua, talvez na África, talvez no Rumble in the Jungle 2. É uma das maiores lutas da história do esporte. Eu prometo a você isso. Respeito Francis, trabalho com o Joshua. Eu sei que você está ficando meio chapado agora, né? Não sei qual a palavra exata para isso, mas meio empolgado, talvez. Sei que o mundo do MMA está andando nas nuvens, mas vamos trazer isso de volta à realidade. Então, assim, no final das contas, um cara que eles não queriam enfrentar, né? Não o empresário, porque para o empresário eu acho que tanto faz ali, mas o Joshua não queria enfrentar, agora viu o valor, agora quer enfrentar, e agora para promover começa a falar, não, que isso não dura 6 rounds, vamos lá fazer na África e não sei o quê. Então, de um cara, entre aspas, rejeitado, o Ngannou agora é um cara desejado, graças à performance dele contra o Tyson Fury. Então o Ngannou pode, atualmente, quem sabe, né, fechar a revanche com o Tyson Fury, ele pode lutar com o Wilder lá no MMA, no PFL, com regras mistas e tal, e não sei o quê, ou mesmo enfrentar o Joshua. Ou seja, os 3 caras ali, principais ali, né, tem o Usyk também, né, mas, enfim, do top 5 dos pesos pesados, tem 3 caras ali muito relevantes. Eu tô falando não necessariamente na posição dos melhores atualmente, eu não tô falando isso, mas de nome, né, de fama, esses caras são muito populares, né? Wilder, Fury e o próprio Joshua. E o Ngannou meio que tá numa posição agora que se ele quiser lutar de novo, ele consegue lutar com esses caras e fazer uma grana muito boa também,
né? Então ele se deu muito bem graças a essa performance dele. Como eu falei, ele poderia ter sido atropelado e ninguém mais ia querer falar dele, ia falar, MMA, não sei o que, lutar no boxe, enfim, iam continuar meio que atacando, né? Porque o Jake Paul fez isso, né? De levar caras da MMA pro boxe e todo mundo menosprezar os caras da MMA. E o Ngannou chegou meio que como um salvador da pátria aí e fez o inverso. Falou, olha aqui, ó, tem caras da MMA que conseguem treinar e lutar boxe profissionalmente e bem, né? E aí mudou isso. Então, ainda, como eu disse, não tem nada confirmado para a próxima luta do Ngannou, mas já deu para ver que alguns caras aí que não queriam lutar com ele estão talvez dispostos a agora lutar, né? E falando da luta em si, né? Será que o Ngannou teria chance de vencer o Joshua? No passado eu diria, não, claro que não, né? Pô, o Joshua é um puta lutador, é um cara que ficou sem perder muito tempo, é um cara muito técnico, alto, envergadura excelente, é um cara que trabalha bem ali movimentação, enfim, é um cara, pô, tem um monte de elogio aqui, né, pra gente falar a favor do Joshua, né? Mas, depois de ver o que o Ngannou fez e reconhecer a potência que ele tem nos golpes ali, eu acho que ele leva risco para qualquer um. Seria favorito o Ngannou contra o Joshua, contra o Fury, contra o Wilder numa luta de boxe? Provavelmente não, porque é o esporte dos caras, né? São caras que tinham cinturão e tudo, então tem toda uma história envolvida. Mas agora o respeito já está muito maior, por todas as partes, né? Não só os fãs, mas pelos próprios lutadores, né? Ninguém vai duvidar de um cara que deu um knockdown no Tyson Fury, né? Basicamente é isso. Então, falando do Joshua, ele tem atualmente 26 vitórias, 3 derrotas, né? Ele perdeu a primeira vez na 23ª luta dele, que foi contra o Andy Ruiz, que ele foi nocauteado, né? Aquela zebra histórica, uma luta ali que realmente chocou o mundo. Depois ele venceu o Andy Ruiz na revanche, né? Recuperou o cinturão e tal. Depois ele lutou 2 vezes, um pouquinho mais recente, 2021 e 2022, contra o Usyk, que é o cara que vai lutar com o Fury. Ele perdeu a primeira na decisão unânime, depois ele perdeu na decisão dividida. E agora, mais recente, ele fez 2 lutas nesse ano, né? Em abril e em agosto, venceu os 2 adversários e na última mais recente venceu por nocaute. Então, o Joshua continua simplesmente com 26 vitórias no cartel, sendo 23 nocautes, 3 decisões, e as 3 derrotas foi uma por nocaute e 2 por decisão. Então, tem chance do Ngannou fazer a mesma coisa que o Andy Ruiz fez, né? Chegar ali e nocautear? Poderia acontecer, mas não é tão simples assim. Mas enfim, vamos ficar de olho. Assim que confirmar a próxima luta do Ngannou, eu vou trazer vídeo aqui e eu espero que seja no box, como eu falei, ou com Joshua, ou com Wilder, ou com Fury de novo, ou com caras desse calibre, né? Eu acho que pro Ngannou é excelente, ele vai ganhar muita grana, e se ele for bem, ele pode fazer mais ainda. Então assim, não tem por que o cara não aproveitar. O cara pulou uma etapa gigantesca de fazer várias lutas, construir um cartel, não sei o quê. O cara saiu da estreia. Na estreia não, né? Porque na estreia ele já enfrentou um campeão. Então, assim, ele pulou toda uma etapa e já tá lutando com os caras lá do topo fazendo dinheiro. Então, assim, é o melhor cenário pro Ngannou, né? O cara conseguiu realmente fazer algo histórico, né? Já tá na história do boxe e do MMA, né? O cara realmente pode aproveitar os últimos 2, 3, 4 anos rendendo bem e fazer muito, mas muito dinheiro, né? Então, vamos ficar de olho, eu desejo tudo de bom para ele, que feche luta e que a gente assista e vamos ver se ele é capaz de replicar o que ele fez contra o Tyson Fury, contra outros caras, como Joshua, Wilder, entre outros que ele pode acabar enfrentando. Enfim, comenta aqui embaixo, o que você achou da postura do empresário do Joshua, que primeiro disse, o Joshua não queria, mas agora, quem sabe, a gente não possa fazer lá na África e tal. Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Queria sua conta lá na Stake, tem um UFC São Paulo esse final de semana, com promoção e tal, já falei no vídeo lá de pré-evento do card completo, é só você assistir e conferir tudo no detalhe. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!